é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós encontramos o caminho ao Pai, o acesso ao Pai. Que você possa ir ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Jesus, ele disse que ele não nos deixaria sozinhos, né? Que ele iria e prepararia um lugar para estarmos com ele. Nós precisamos confiar nessa palavra. Vamos ler Marcos, capítulo 16, de 1 ao 8. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos do 1 ao 8, que tem como título A Ressurreição de Jesus. Está escrito assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Aleluia. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Então, essa passagem aqui, ela fala justamente da ressurreição de Jesus, quando as mulheres foram ali para cumprir o ritual, né, para perfumar o corpo de Jesus. Então, elas percebem que a pedra havia sido removida. O milagre havia acontecido. O Jesus, que há poucos dias havia sido morto na cruz do Calvário, não estava mais lá. Ele ressuscitou. E ele vive, ele está vivo. Esse é o motivo da Páscoa, a gente celebrar a sua morte, mas também a sua ressurreição. Nosso Jesus vive. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ver os comentários aqui de quem já está conosco. O Milson já comentou aqui. Boa noite, já estou ligado na live. Olha aí, já chegou. Araquitã Santos. O presbítero Araquitã, lá da igreja presbiteriana, no Monte Castelo, em São Luís, está aqui conosco, né? Na verdade, deu uma passada por aqui, né? Olá, boa noite, tudo bem, meu irmão Josué? Que Deus continue contigo e te dando desse alimento. Estamos te ouvindo bem. Tá, fica com Deus, querido. E Deus te abençoe. Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe você também, a sua família. Deus abençoe a igreja vocês. Aí no Monte Castelo, reverendo Veriano, né, meu amigo. Que Deus abençoe vocês. Quem mais está aqui? Irmã Cristina. Irmã Cristina. Boa noite, irmã Cristina. Paz do Senhor Jesus. Boa noite. Quem mais? Discípulos de Cristo, tia Lúcia, Marquinhos, Rebeca, Rafael, um beijão para vocês. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Boa noite, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Quem mais? Andréia Cândido, boa noite, graça e paz. Boa noite, Andréia. Quem mais está aqui? Alexandro Serrão. Serrão. É o irmão também lá da igreja presbiteriana do Monte Castelo, né, em São Luís, e ele tem um grupo aí, Cristo no Centro, mais ou menos assim o nome do grupo, eu não me lembro agora, mas um grupo bem abençoado, né, que os irmãos oram, os irmãos trazem reflexões, né, e é um grupo bem abençoado por Deus. Boa noite, meu irmão. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. O presbítero Araquitã, né, está dizendo que continua conosco. Eu me enganei, achei que ele só tinha passado por aqui, mas
está aqui Ele conosco, tá aqui, né? Então, que Deus abençoe você. O meu pai também está nos assistindo, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. O nome do grupo, meu irmão, é Jesus Cristo é o Centro. Aí, Jesus Cristo é o Centro. É o nome do grupo lá do irmão Alexandro Serrão. Olha aí quem chegou agora. Minha tia Vasti Costa, lá de Manaus, está conosco aqui. Boa noite. Será que ela come o tatatá? Como é o nome? Tatatá, sei lá. Tacacá. Tacacá, eu acho que é assim. É o pato lá com os matos lá. Um pato com os matos, gente. Um cozidão de pato lá, deve ser bom. Certo? Lá de Manaus, um abraço para você, minha tia, para minha prima, Alexandra. Que Deus abençoe vocês, né? Que Deus esteja direcionando vocês segundo a vontade dele. Daniel Soares Nunes, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa live. Daniel, lá do Piauí, né? Lá do Piauí, do bairro cearense. Deus abençoe você, meu irmão. Para que comentou aqui, Maniçoba. Maniçoba também, né? Tem esse negócio aí também. Acho que esse aqui é o nome. Dude acabou de chegar também. Boa noite, Dude Ferreira aqui conosco. Nós vamos falar justamente da importância da morte e ressurreição de Cristo Jesus. A importância da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Eu vou ler para você Lucas 23, do versículo 44 até o 49. Diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Então, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Então, nós podemos ver esse momento da morte de Jesus, em que ele dá o último suspiro, em que ele se entrega naquela cruz do Calvário, morrendo para nos dar a vida eterna, morrendo para que tenhamos vida. Nessa imagem aí você pode encontrar alguns desenhos, né? O desenho de uma taça significa o vinho, também a ceia, o desenho de um ramo, né? As ervas amargas que o povo de Israel, quando celebrava a Páscoa, comia. Também nós temos a coroa de espinho que foi colocada na cabeça de Cristo Jesus e zombaram dele e disseram: tu não é o rei dos judeus, você é o rei dos judeus, e começaram a zombar do nosso Cristo. Nós temos a cruz do Calvário, aonde ele se entregou, aonde ele foi pregado, esse carpinteiro, né? Jesus aprendeu com seu pai a fazer móveis, o ofício da carpintaria, e ele morre numa cruz. E ele morre pregado numa cruz.
e o outro nós temos o túmulo vazio, a pedra fora do lugar, mostrando assim a ressurreição de Cristo Jesus. Então, muita coisa aconteceu durante esses 7 dias, até Jesus morrer na cruz do Calvário. Nesses 7 dias, ele foi adorado, ele foi buscado por muita gente, ele foi aclamado, mas a questão mudou, né? A narrativa mudou e ele passou a ser perseguido e foi levado até a cruz do Calvário para morrer por nós. Então, nós temos aí a importância da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Para nós é muito importante. A nossa vida depende disso. O que nós somos depende disso. A nossa identidade depende disso. Da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, podemos perguntar o que é a Páscoa. A Páscoa é exatamente isso. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas também podemos perguntar o que é a morte de Cristo, qual é a importância da morte de Cristo Jesus, e nós podemos destacar e dizer que a morte de Jesus é extremamente importante, porque essa morte nos aproxima de Deus, essa morte nos leva a Deus. Foi por meio do único e perfeito sacrifício de Cristo Jesus que nós temos acesso à presença de Deus, podendo chamar Ele de Pai, podendo ter comunhão com Deus. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, a separação foi tirada e agora temos acesso a Deus. Glória a Deus por isso. Então, a morte de Cristo é importante porque nos aproxima de Deus, nos leva até Deus, nos leva até Deus, nos direciona até Deus. Então, somos conduzidos até Deus na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica do pecado, nos lava do pecado, nos tira do pecado e nos dá uma nova vida e nos dá uma nova perspectiva. Temos vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Em Hebreus, você pode ver comigo, o escritor aos Hebreus, ele nos fala justamente desse sangue derramado na cruz do Calvário. Hebreus 9, o versículo 22, diz assim, Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, se aproximava de Deus através de derramamento de sangue de animais, de sacrifícios de animais. Mas agora nós temos o sangue de Jesus que foi derramado na cruz e nos garante acesso a Deus e nos leva à presença de Deus. Que precioso sangue! Que valoroso sangue que foi ali derramado por nós para nos remir do pecado, para nos tirar do pecado, para nos dar uma nova vida. O versículo 22, também de Hebreus, 9, diz assim, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Temos uma aliança com Deus. Foi estabelecido na pessoa de Cristo, no sacrifício de Cristo, uma aliança com Deus. Nós, pecadores,
Nós, homens que estão distantes da glória de Deus, homens que estão distantes do favor de Deus, agora podem ter uma aliança com Deus na obra, no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Exaltado é o nome do nosso Deus por esse tão grande sacrifício. Essa é a nossa Páscoa. Esse é o sacrifício de Deus por nós. Ele se entregou por nós. Ele morreu na cruz por nós. 1 João também nos fala um pouco deste sangue. Em 1 João 1:17. 1 João 1:17. No 5 diz assim: ora, a mensagem é que da parte dele temos ouvido e vos anunciando é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, nós somos pecadores. Nós precisamos do precioso sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos da purificação que vem de Cristo Jesus. Então, agora podemos pedir perdão a Deus. Agora podemos nos aproximar de Deus, porque nós temos um advogado que intercede por nós, que nos leva a Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte de Cristo é extremamente importante para nós. A morte de Cristo é de grande importância para a nossa vida. Nessa morte, nós temos vida. Nesse sacrifício, nós temos a liberdade. Somos agora filhos de Deus. Somos agora servos de Deus por causa deste sacrifício na cruz do Calvário. Jesus foi à cruz e morreu por nós. Jesus foi até a cruz e se entregou por nós, se entregou por mim e por você, para que tivéssemos vida. Aleluia. Ele marchou para aquela cruz. Ele mesmo entregou a sua vida por nós. Ele mesmo se fez pecador por nós e morreu naquela cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Qual é a importância? Vimos a importância da morte de Cristo. E é extremamente importante porque essa morte nos leva a Deus, nos liga a Deus. Jesus é o pontífice entre Deus e o homem. Essa expressão ela é usada para o Papa, mas ele não é digno dessa expressão, porque essa expressão é de Cristo Jesus. Ele é o pontífice, ele é a ponte que liga o homem a Deus. Somente ele nos leva a Deus. Amém. E agora, qual é a importância da ressurreição de Cristo Jesus? Qual é a importância de Cristo ter ressuscitado dos mortos? O texto que a Lília leu, que Jesus ele ressuscitou dos mortos. Jesus ele saiu para nos dar vida. Ele saiu para nos transformar. Então, em João 14, do 1 ao 3, diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Cristo, ele venceu a morte. Aleluia. Na ressurreição. O túmulo dele ficou vazio. A pedra foi tirada do lugar. Ele saiu daquele lugar frio, daquele lugar escuro.
Ele saiu da morte para a vida. Aleluia. Aleluia. Adão pecou no jardim do Éden, por ele veio a morte. Por ele o homem morre. Mas o nosso Senhor tem o poder, o controle, e a morte não pode vencê-lo. Ele ri da morte. Ele vence, ele ressuscita ao terceiro dia. E ele disse para os seus discípulos, ele falou para todos eles, no terceiro dia eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu vou sair da morte. E muitos dos discípulos perderam a esperança, não acreditavam em Jesus, mas eles viram milagres de Jesus, eles viram coisas maravilhosas acontecendo da mão de Jesus, eles viram Jesus ressuscitando um homem chamado Lázaro, mas muitos deles não acreditaram. E assim mesmo muitas pessoas hoje. E assim talvez seja você hoje. Com tantas evidências, com a palavra de Deus falando para você, com as promessas se cumprindo, as profecias se cumprindo, e mesmo assim você ainda não acredita. Mesmo assim você ainda não crê. Mesmo assim você ainda não tem esperança. Mas a nossa esperança está em Cristo, porque o que ele fala se cumpre. O que ele fala se cumpre. E aqui ele diz para os seus discípulos, antes dele subir ao céu, ele já tinha ressuscitado. Antes de ele ir ao céu, ele diz aos seus discípulos, ele percebe discípulos tristes, discípulos com o coração perturbado, porque Jesus estava prestes a subir. Ele diz, não se turbe o vosso coração, aleluia, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar morada para vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Onde eu estou, vós estarás também. Aleluia! Ele ressuscita e nos faz promessas maravilhosas. Ele nos faz promessas de moradia. Ele não deixa o nosso coração ficar confuso. Ele diz que não é para o nosso coração ficar atribulado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Jesus ressuscitou e ele nos adverte a esperar nele, a confiar nele. O que você tem feito? Você tem confiado nele? Você tem descansado nele? Então Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Aleluia. Ele venceu a morte. Ele tem poder até mesmo com relação à morte. Então, ele disse e se cumpriu. E ele disse que vai voltar. E ele voltará. Ele voltará. Você que ainda não confessou Jesus como Salvador, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, a palavra de Deus está se cumprindo. Entregue a sua vida a Cristo. Confesse Jesus como único e Salvador da sua vida. O que era, 1 João 1, do 1 ao 2, diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, né, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida eterna foi manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Ele veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos dar vida eterna. Então, Jesus morreu naquela cruz, passou por toda aquela humilhação, passou por toda aquela vergonha por nós, para nos aproximar de Deus, mas a história não termina aí.
ao terceiro dia, ele vence a morte, ele ressuscitou, ele vai ao Pai, ele está agora com o Pai, preparando lugar para os seus discípulos, para aqueles que confessam a ele como Senhor e Salvador de suas vidas. O que você tem feito da sua vida? Quem é Jesus para você? Nesse exato momento, Jesus, ele é um advogado. Ele nos leva ao Pai. Ele nos direciona ao Pai. Através dele temos acesso ao Pai, temos perdão dos pecados. Mas haverá um dia que Jesus virá como juiz. Haverá um dia que ele virá julgar todos os povos, todas as nações terão que prestar contas diante dele. E ele não será mais advogado, mas ele será juiz. E como que você vai se apresentar diante dele? E como que você vai se colocar diante de Cristo Jesus? Então, o evangelho está sendo pregado justamente para você ter esse advogado na sua vida, para você ter esse amigo a quem contar e ter acesso a Deus e ter salvação, porque naquele dia vai ser tarde demais. Naquele dia não haverá mais salvação, mas haverá juízo, mas haverá julgamento. Pense sobre isso. Pense na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Olha o comentário aqui do Aractan. Muito bom, que Deus te dê muita sabedoria, você cresça cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Parabéns, irmão. Você e sua esposa estão de parabéns. Continue assim. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus continue também lhe usando aí no presbiterato da Igreja Betesda. Amém. A irmã Cristina pediu oração pela família. Vamos estar orando. Andréia Cândido. Peço por minha família e pela situação de pandemia do meu estado de São Paulo e do Brasil, para que Deus faça o teu querer e que tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos ver, Rosanira. Meu pedido vai pelas pessoas que vivem nas ruas sem um lar, necessitando de alimento. Irmãos, não vamos nos esquecer dessas pessoas. Não vamos nos esquecer. A gente pode ajudar. O pouco que a gente tem, será que a gente pode repartir um pouco com que quem está precisando? Existem muitas famílias passando necessidade, né? Algumas até que já passavam antes, e com essa pandemia a situação ficou ainda pior. Então, o que a gente pode fazer para estar ajudando essas pessoas? O Tite está dizendo aqui, peço oração por nossa família e direção de Deus nas nossas vidas. Sim. Veronique também está por aqui. Glória ao nosso Deus. Amém. Veroca. Veronique. Alessandro, peço oração pela minha família e pela nossa igreja presbiteriana Betesda, daqui de São Luís do Maranhão. Vamos estar orando. E oração por todos os irmãos de nossa igreja. E por todos os irmãos que estão doentes. Sim, a gente tem alguns irmãos em Cristo que estão passando aí por enfermidade, que infelizmente estão com Covid. Então, vamos orar aí para Deus estar abençoando a cada um. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, gratos pelo teu cuidado, pela tua proteção, Senhor. Nesse momento eu oro a Ti pedindo por todas as pessoas que vivem nas ruas, por todas as pessoas que não têm um teto, que vivem mendigando nas praças e nas ruas, Senhor. Pessoas que precisam do nosso apoio, do nosso cuidado, Pai. Pai, que o Senhor vem estar guardando essas pessoas e que o Senhor vem estar movendo nós como igreja, como teu povo, para ajudar essas pessoas com alimento, com oração e com o que é mais importante, a tua palavra, Senhor, o evangelho que transforma, que salva vidas. Pai, eu te peço que o Senhor também abençoe
a família, Senhor, da Rosanira, Senhor, abençoe ela, guarde ela, livre de todo mal, Senhor. Eu também te peço que o Senhor abençoe a igreja presbiteriana em Betesda, Senhor. Abençoe essa igreja, que essa igreja venha anunciar, proclamar o teu evangelho a cada dia, que possa ser uma igreja acolhedora, uma igreja bíblica, uma igreja missionária, uma igreja que faz a tua vontade, Senhor. Eu também te peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos que estão enfrentando o Covid-19, não só os nossos irmãos, mas, de fato, todas as pessoas, Senhor. Pai, que o Senhor entre com a tua providência. Nós cremos no teu poder. O Senhor ressuscitou Lázaro. O próprio Cristo saiu da morte para a vida. O Senhor tem poder, Pai. E nós confiamos em ti, colocamos nas tuas mãos o nosso país, colocamos nas tuas mãos todas essas pessoas, todos os estados do nosso país, colocamos nas tuas mãos, Senhor. Abençoe, providencia cura, providencia libertação, Senhor. Nós oramos com fé e colocamos diante de ti, Pai. Clamamos a ti, pedimos a ti, Pai, que o Senhor venha intervir nessa situação, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando ainda mais. Jesus, nessa hora, Senhor, nós te pedimos, que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada um de nós, a cada um, Senhor, dos que estiveram presentes nessa live, a cada uma das 16 pessoas, Senhor, que agora estão nos assistindo. Senhor, que o Senhor abençoe todas as nossas famílias, Pai. Que o Senhor venha realmente suprir as nossas necessidades. Que o Senhor venha, Senhor, acalmar o nosso coração, trazer paz, trazer refrigério, Senhor. Que venha, ó Deus, o teu Santo Espírito. Pai, então foram tantos pedidos, Senhor, pedidos, ó Deus, para que Deus abençoe as famílias, assim como o Tid pediu, oração pela nossa família e direção do Senhor. Pai, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, direcionando, ó Pai, dando discernimento, dando sabedoria, Senhor, ao Tid, a Leila, aos meus pais, a nós, Pai, para que a gente possa fazer, Senhor, a tua vontade, o teu querer. Senhor, foi pedido pelas pessoas que estão passando necessidades, ó Deus, até de alimento, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha suprir e que o Senhor venha usar cada um de nós, ó Deus, para abençoar essas pessoas também. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia das pessoas que estão ficando desempregadas, Senhor, nesse tempo da pandemia, que estão perdendo, Senhor, os seus rendimentos, ó Deus, que estão passando por crise financeira. Pai, nós sabemos que o Senhor está no controle da situação. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos socorrer de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro a todos que estão enfermos, ó Deus, sendo pelo Covid ou por outras doenças. Que teu Espírito Santo, ó Deus, visite a cada um, que teus anjos, ó Deus, estejam abençoando, Senhor, cuidando, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que tu és um Deus de milagres, tu és um Deus que está no controle de todas as coisas, Pai, e nós declaramos que nós confiamos em ti, Pai. Acalma o nosso coração, Senhor, nos dê, Senhor, o discernimento da tua voz, para entender, ó Deus, a tua vontade, entender aquilo que o Senhor está nos dizendo nesses dias. São tempos difíceis, Pai, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Nos abençoe, Pai. É que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que o sentido verdadeiro da Páscoa possa permanecer na nossa mente e no nosso coração, em Cristo Jesus. Mais uma vez, agradecemos a você e a sua família por participarem dessa live, por deixar seus comentários, interagirem. Vocês também que têm deixado recados para a gente, dizendo que estão sendo edificados por essa live, têm sido abençoados. Este é o propósito, compartilhar a palavra de Deus no seu coração e abençoar você, abençoar a sua família. Amém.